Vocês estão vendo a tela compartilhada? Tá dando para ler? Perfeito. Perfeito. Então, olha só, essa aula faz parte do Fundamentos do curso Pressão Intracraniana, e ela é justamente isso, doutrina de Monro Kelly aplicada à neuroemergência. É um tema diferente, talvez, assim, nunca vocês tenham visto uma aula parecida, e eu fiz de propósito para realmente mudar paradigmas na interpretação da doutrina de Monro Kelly. Toda vez que a gente fala de doutrina de Monro Kelly, a gente dá aquela aula básica de entendimento do Monro e do Kelly, e não dá importância a outras coisas tão importantes da fisiopatologia das neuroemergências. Então, essa aula ela vem para mudar um pouco esses paradigmas. Então, como introdução, a história da monitoração da PIC está em evolução há anos. Então, quando inicia em 1783, com a primeira consideração sobre pressão intracraniana do morro. Naquela época não se podia investigar tanto o corpo humano, não se podia abrir o crânio, não se podia fazer dissecções, tudo era muito regulado pela igreja. Então era um momento muito difícil do entendimento da fisiopatologia encefálica, tá? E essa doutrina, ela evoluiu com o entendimento de crânio, com o entendimento de cérebro, entendimento de líquor, de sangue, e essa inter-relação entre esses elementos que consolidam a doutrina de Monro Kelly. Obviamente, houveram conceitos de ciência básica, conceitos esses hidrodinâmicos, conceitos hemodinâmicos, também associado a tecnologias, e a associação dessas tecnologias de monitoração da pressão intracraniana fizeram com que os conceitos venham se modificando. E esse é o tema da nossa aula. É falar sobre a fisiopatologia desses elementos e a sua interrelação nas neuroemergências, e mostrar como eles se comportam dentro da doutrina de Monro Kelly. Esse é um modelo de hipertensão intracraniana artificial, chama modelo Phantom. Ele tenta imitar um cérebro normal, mas é muito difícil imitar um cérebro normal. Vocês vejam que aqui ele tem um fluxo licórico de 0,35 por minuto, o que dá aproximadamente 20 ml por hora. Ao longo do dia, vocês vão ter aproximadamente uma produção licórica de 480 ml. Então, quando você está avaliando a hidrodinâmica e controlando a hidrodinâmica cerebral para tratar a hipertensão intracraniana, você pode controlar um fluxo licórico de até 480 ml. No sistema ventricular, também fica aqui estipulado que você tem aproximadamente 30 ml de líquor. Essa quantidade de líquor é a quantidade fisiológica normal, obviamente, no modelo de hipertensão intracraniana, esse líquor vai sendo exaurido do sistema ventricular e sendo encaminhado para a RAC para compensar a pressão intracraniana. Então, mas é aproximadamente 30 ml de líquido é o que você consegue retirar do sistema ventricular, ele estando completamente cheio, e sua produção de 20 ml por hora. Então, do ponto de vista hidrodinâmico, cateterizar o sistema ventricular, você vai conseguir extrair aproximadamente 20 ml de líquor por hora, numa produção estando normal, e vai conseguir retirar, num volume normal, também 30 ml. Obviamente, vamos ter ventrículos menores e ventrículos maiores. Do ponto de vista hemodinâmico, nós temos uma influência do batimento cardíaco, e o batimento cardíaco, na frequência de aproximadamente 1 Hz, 60 batimentos por minuto, ele tem uma implicação na onda de pressão intracraniana, assim como a respiração, 15 incursões respiratórias, você também vai ter uma implicação na onda de pressão intracraniana. Tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória e as suas alterações vão gerar implicações na pressão intracraniana. Então, esse é um modelo artificial, mas que traz vários elementos da normalidade. Mas, mesmo assim, ele não consegue representar, do ponto de vista natural, um encéfalo, porque o encéfalo tem outras coisas que esse modelo ele não é capaz de ter, tá? Então, conceitos preliminares da doutrina de Monro Kelly, só para gerar uma discussão generalizada, em 1783, o Monro ele falou que o crânio ele tinha um volume constante, o cérebro era incompressível e o volume de sangue era constante. Sabemos que isso hoje não é a verdade.
O crânio, ele permite alguns movimentos, micromovimentos, mas permite esses micromovimentos e com tecnologia hoje, por exemplo, da Brain 4Care, você consegue avaliar essa movimentação craniana. O cérebro, ele é compressível e ele reduz o seu tamanho. No estados de fístula licórica, ele consegue diminuir de tamanho, isso já é um conceito estabelecido. E o nosso volume de sangue encefálico, ele depende e varia com a autorregulação. Então, a quantidade que entra no cérebro não é a quantidade que sai. Você pode acumular sangue ou diminuir a quantidade de sangue, e isso depende do sistema de autorregulação cerebral. O cérebro tem essa capacidade. Então, em 1783, o Monro ele não tinha esse conhecimento de fisiologia de hidrodinâmica e de hemodinâmica e estabeleceu esses três dados. O Kelly manteve praticamente suas frases. O volume é constante, o cérebro é pouco compreensível, o volume de sangue é constante. E ele fala, quando ele não sabia o que era líquido e não sabia o que era sangue, ele misturava os dois como fluido. Qualquer fluido que seja diminuído ou aumentado em um volume deve resultar em uma substituição equivalente e simultânea ou haverá deslocamento da cavidade craniana. O Abercrombie, ele teve um grande papel nos seus livros de patologia, divulgando a doutrina de Monro Kelly, e o Burroughs, ele dá a importância do líquor, ele separa o fluido. O líquor tem um componente e sangue é outro componente. Então, a extrusão de líquor, ela é a grande responsável pela manutenção da pressão intracraniana no momento da expansão dessa massa aguda. Então, a partir do momento que você começa a expandir uma massa agudamente dentro do crânio, o líquor é o primeiro sistema tampão. Então, o Burroughs publicou isso em 1846. E daí vem os novos conceitos. Quando a gente fala de doutrina de Monro Kelly, ninguém lembra do Cushing. Essa fórmula matemática que nós utilizamos à beira do leito é uma fórmula matemática escrita pelo Cushing, que chamamos de doutrina de Monro Kelly 1.0. Em um crânio intacto, o volume de líquor, sangue e cérebro são constantes. Entretanto, o aumento de um componente pode resultar na redução de um ou ambos os componentes. Então, essa é uma frase do Cushing, mas essa frase ela não consegue ser aplicada a todas as neuroemergências. Então, não conseguimos explicar hipertensão intracraniana sem massa intracraniana associada. Não conseguimos explicar hipertensão intracraniana por compressão de jugular. Não conseguimos explicar hipertensão intracraniana por pneumotórax ou por hipertensão abdominal. Então, essa doutrina inicial do 1.0 foi muito importante, porque trouxe uma fórmula matemática para a beira do leito, e isso é muito importante. O Sérgio Mascarenhas, em 2012, ele muda paradigma, mostrando que o crânio é capaz de fazer pequenos movimentos, então o crânio é extensível, tá? O Wilson, ele publica um dos grandes artigos da neurofisiologia, que é o artigo Monro Kelly 2.0, onde dá valorização ao sistema venoso. A partir do momento que você comprime o sistema venoso, seja proximal ou distal, você gera hipertensão intracraniana. E você não precisa de uma massa aumentando no sistema intracraniano. É apenas uma dificuldade da drenagem venosa. O sangue entra e ele não consegue sair. Então, você gera hipertensão intracraniana. E, por fim, vem o conceito de hipertensão intracraniana 3.0, que é para explicar a hidrocefalia de pressão normal e a hipertensão intracraniana benigna ou idiopática, onde há aumentos do sistema venoso e aumento do líquor, fazendo com que haja alterações mecânicas no sistema nervoso, e essas alterações mecânicas podem levar à destruição de tecido cerebral. Então, tudo isso associado foi evoluindo ao longo do ano, então nós temos uma doutrina de Monro Kelly 1.0, 2.0 e 3.0, e elas precisam estar imbricadas no entendimento
das neuroemergências. Então, aqui o Harvey Cushing, em um crânio intacto, o volume de líquor, sangue e cérebro são constantes, entretanto, o aumento de um componente pode resultar na redução de um ou ambos os outros componentes. E aqui uma foto para ilustrar o Cushing. Veja aqui uma tomografia, uma curva de Lang-Fitch tomográfica, onde nós vemos a parte aqui superior, os sucos corticais, aqui apagado na primeira coluna. Na segunda coluna, nós vemos um pequeno desvio septal, nós temos um hematoma subdural frontoparietal direito, e na terceira linha nós temos a cisterna quadrigeminal aberta. Na segunda coluna, o suco ele começa a apagar mais, aumenta o desvio septal e a cisterna quadrigeminal começa a ficar comprimida. Na terceira coluna, daí você já apaga os sucos corticais bilaterais, já há um desvio septal maior e a compressão da cisterna quadrigeminal está à ponta. Se você não intervir até antes desse momento, você vai perder o paciente, porque vai haver compressão, vai levar a lesões isquêmicas irreversíveis. Então, você retira o efeito expansivo e observe que os sucos corticais eles voltam, o septo pelúcido ele centraliza e a cisterna quadrigeminal ela abre. Então, essa é a curva de Lang-Fitch tomográfica, onde a neurocirurgia precisa intervir rapidamente para que o paciente tenha um desfecho adequado. Quando a gente quer observar de maneira didática nos livros a doutrina de Monro Kelly, então vou pôr aqui o Monro Kelly explicado pelo Cushing. Então, nós temos um encéfalo com um processo expansivo intracraniano agudo. Esse processo expansivo agudo faz com que haja a retirada de líquor do sistema ventricular. Esse líquor nós temos aproximadamente 30 ml de sistema tampão. A partir de 30 ml, ele vai começar a interferir tanto no sistema venoso quanto no sistema arterial, e de modo que vai haver aumento da pressão intracraniana. O líquor é o principal sistema tampão de compensação intracraniana. A partir dele, a compressão venosa e arterial vai gerar hipertensão intracraniana e as ondas patológicas começam a aparecer, tá? A doutrina de Monro Kelly 2.0, o Wilson traz essa grande presente da fisiopatologia encefálica, onde a obstrução venosa, seja ela proximal, nos seios venosos, seja compressão de jugular, seja compressão por hipertensão torácica, seja compressão por hipertensão abdominal, vai aumentar a pressão intracraniana. E nós não temos nenhuma lesão expansiva intracraniana. Isso foi muito comum no COVID, onde nós tivemos vários pacientes com tromboses venosas encefálicas associado à hipertensão intracraniana refratária. Então, além do quadro de hipóxia que os pacientes tiveram devido às dificuldades ventilatórias, teve associado também o COVID, que teve tromboses venosas, e essas tromboses venosas geraram hipertensão intracraniana. Então, isso está explicado pela doutrina Monro Kelly 2.0 do Mark Wilson. Então, é um grande estudo e esse artigo vale a pena ler. Então, aqui, o sistema de hipertensão intracraniana é dado pela obstrução de veias. Então, para tratar a hipertensão intracraniana, nós precisamos desobstruir o sistema venoso. Então, precisamos centralizar a coluna cervical, drenar o tórax, melhorar a pressão intratorácica, melhorar a pressão intraabdominal. E, no caso, na trombose venosa, precisamos anticoagular os pacientes. A partir do momento que você desobstrui a drenagem venosa, você vai melhorar a hipertensão intracraniana. Então, o tratamento da hipertensão intracraniana não é aqui operando, não é drenando o líquido, pelo contrário, é desobstruindo a drenagem venosa do paciente. Aqui um exemplo, um paciente com trauma de crânio com uma fratura craniana ultrapassando o seio sagital, havendo uma obstrução do seio sagital. O paciente tem associado uma contusão frontal basal, mas uma hipertensão intracraniana acima de 20 refratária. Aqui, no caso, o valor da pressão intracraniana estava 25. E esse paciente precisou ser heparinizado para tratar a sua hipertensão intracraniana.
Na hidrocefalia de pressão normal e na hipertensão intracraniana idiopática, nós chamamos a fisiopatologia de Monro-Kelly 3.0, porque a drenagem, a hipertensão venosa de maneira crônica e a hipertensão licórica crônica faz com que haja alterações mecânicas, e essas alterações mecânicas podem levar a déficits neurológicos e perda neuronal. Então, essas alterações mecânicas são explicadas pela doutrina Monro-Kelly 3.0. Isso foi exposto pela Sandhya, é uma indiana, através de um estudo de neuroradiologia, onde ela caminha na doutrina Monro-Kelly 1.0, 2.0 e 3.0, e põe em importância o sistema linfático cerebral, que tá em grande evidência, principalmente na neurologia, o sistema linfático, mas não só na neurologia, também na neurocirurgia.